No meu vídeo anterior, eu falei sobre ter um relacionamento com o Espírito Santo, sobre começar a falar com ele, deixar ele organizar o que está dentro de você. Então, eu resolvi gravar esse vídeo assim, sem maquiagem, com o cabelo não muito arrumado, mais ou menos da forma como eu acordo, para poder te dizer qual foi uma das minhas maiores e primeiras experiências com o Espírito Santo. Essa experiência é algo que me marcou e que até hoje me leva a buscar uma intimidade maior com ele. Eu me lembro que no início da minha conversão, quando eu ainda não entendia muito bem quem era o Espírito Santo, como falar com ele, como me colocar na presença dele, eu estava passando por um período bem complicado. Eu pretendo gravar um outro vídeo explicando mais ou menos esse período, mas para dar uma contextualizada, era um período em que eu estava com depressão e eu tinha ganhado muito peso, estava com a pele muito manchada, não estava me sentindo bem comigo, não estava me sentindo feliz, não estava me sentindo completa. E isso foi algo que me impactou muito, me tocou muito, porque eu já ia à igreja, eu já participava das orações, eu já participava de atividades na minha igreja, já era bem envolvida com tudo, e mesmo assim eu estava com depressão. Esse foi um momento muito duro, muito complicado para mim. Por isso que eu pretendo gravar um outro vídeo, que é para poder falar mais sobre isso, poder explicar mais sobre como eu me sentia e como o Espírito Santo me ajudou nesse momento. Mas eu quero falar especificamente de um dia em que eu estava na minha casa, extremamente triste, sem saber porquê, sem saber explicar de onde vinha aquela minha tristeza. E aí eu comecei a pensar, eu estava em casa sozinha, eu não tinha ido para o trabalho nesse dia, porque nesse período que eu estava doente, né, que eu estava com depressão, eu tive muitos problemas psicossomáticos. Eu tive muita enxaqueca, tive dores, sentia muitas dores no corpo e etc. Então nesse dia eu estava de atestado, eu não tinha ido para o trabalho. E aí eu estava em casa e eu comecei a pensar muito. A minha mente ficou muito ativa. A minha mente já é muito ativa, mas naquele dia especificamente ela ficou muito ativa. E aí eu me lembro que eu comecei a falar com Deus. Eu comecei a falar com Ele sobre o que eu estava pensando. E falando com Deus, eu falei o seguinte: Deus, não faz sentido o estilo de vida que eu levo para como eu estou agora, né? Para as coisas que eu faço, as coisas que eu estou envolvida, as atividades físicas que eu faço, a minha alimentação, a forma como eu me cuido, a forma como eu cuido do meu corpo. Não faz sentido a forma como o meu corpo está hoje, como a minha pele está. E eu comecei a falar sobre tudo que estava me incomodando naquele momento. E aí eu comecei a perceber, como eu falei, né, quando você começa a falar com o Espírito Santo, as coisas começam a se organizar dentro de você, você começa a ter clareza sobre o que você precisa. E aí eu comecei a perceber que eu estava falando muito sobre a minha aparência, sobre a minha pele, sobre o meu cabelo, sobre as minhas unhas que estavam quebrando muito, sobre o meu peso. Eu tinha engordado quase 30 quilos num período de 6 meses. Então eu estava assim desesperada para uma pessoa que sempre fazia atividade física, que tinha uma alimentação saudável. Nunca fui fã de dietas, nunca gostei de dietas, mas eu sempre tive uma alimentação muito saudável, de muitas verduras, muitos legumes, muitas frutas. Até hoje eu tenho essa alimentação. E naquela época eu fiquei muito angustiada, sabe? Eu já estava triste por algo que eu nem sabia explicar o que era. E aí quando eu comecei a falar com Deus, eu comecei a atacar a minha aparência, a minha imagem. Não era assim, assim, olha, eu não tô gostando muito disso. Era, meu Deus, por que eu estou assim? Eu ficava desesperada com o que eu estava notando em mim. E aí eu comecei a notar, comecei a perceber que já tinha muito tempo que eu não me via. Eu não me olhava no espelho para me ver. Eu me olhava no espelho só para ver se estava tudo certo, se não tinha nada que eu não quisesse aparecendo, se a minha maquiagem não estava muito borrada, porque não era muito fã de maquiagem na época,
mas eu passava sempre um lapisinho na sobrancelha, um lapisinho preto no olho e um batonzinho rosa, corzinha de boca, que chama, mas que na minha pele fica rosa. E aí eu sempre fazia isso. E aí eu comecei a notar que eu só ficava na frente do espelho para fazer isso e que eu só me olhava daqui para cima. Eu nunca me olhava daqui para baixo, porque toda vez que eu começava a olhar, eu não gostava do que eu estava vendo. E aí eu comecei a ficar muito chateada com isso. E eu me lembro que eu me ajoelhei na minha casa, no meu quarto. Eu coloquei uns louvores para tocar aleatórios no YouTube, não escolhi algo específico. E aí começou a tocar uma música que é Oceans, e na versão da Ana Nóbrega. E aí aquela música, ela começou a me tocar profundamente, porque ela falava que a voz de Deus me chamava sobre as águas, me levava para lugares que eu não poderia ir sozinha, que eu não poderia ir comumente. E aí tem um trecho da música que fala assim: guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que eu já estive. E aí quando eu comecei a repetir isso, comecei a cantar esse trecho, eu comecei a conversar com o Espírito Santo. E eu nunca vou esquecer que eu disse assim: Deus, eu comecei a aprender sobre o Espírito Santo, comecei a aprender quem ele é. Eu não sei muito bem como me relacionar com ele, mas a tua palavra fala que ele está aqui comigo e que ele estará aqui comigo para sempre. Então, meu Deus, me ensina a falar com o teu Espírito, me ensina a falar com o Espírito Santo.